Felipe, seja muito bem-vindo ao Papo de Founder, você que é fundador aqui da Alternativa F, obrigado por ter separado esse tempo para a gente conversar, entender um pouco mais da tua trajetória, do negócio, do mercado. É um mercado que particularmente eu gosto muito porque sempre precisei estar envolvido com eventos de diferentes naturezas e cada vez mais atrelando isso ao mercado digital. Então acredito que para mim vai ser um papo muito bacana e principalmente para quem está aí à frente de negócios digitais, que precisa ter um melhor posicionamento, que precisa usar melhor redes de relacionamento, momentos específicos como eventos. Acho que tudo isso também traz uma carga de insights e aprendizados que são importantes mesmo para quem está empreendendo outros mercados. Eu acho que essa é a proposta central. Então, Felipe, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. E eu quero já te passar a palavra com a primeira pergunta, que tem que ser a mais óbvia de todas. É quem é Felipe e como é que você chega na Alternativa F? Oi, Luiz, prazer, tudo bem? Muito obrigado também por essa conversa, por esse convite. Eu acho que essa troca, esse papo sempre é muito importante, né? Então, agradeço bastante. Quem é Boa. Felipe, no sentido geral, nem eu sei ainda. Eu só trato em terapia. Mas profissionalmente, o Felipe, eu venho lá de trás, eu me vejo criança, e desde criança ficou muito claro quem eu seria. Eu seria alguém, um profissional que fosse focado e voltado para a criação. Por quê? Porque sempre o que me interessou, sempre o que me despertou foi aquele interesse por leitura, e eu sou daquela criança lá que já lia bastante na infância, mas que também amava pegar uma revistinha da Turma da Mônica o almanacão de férias lá que tinha, fazer todas as atividades, pintar tudo e desenhar. Eu adorava fazer desenhos sobre o que eu vivia. Eu tinha uma banquinha que era a minha mesa de botão, de futebol de botão, e descia com ela, botava meus desenhos e começava a empreender ali. Foi a primeira vez que eu empreendi foi vendendo meus desenhos Boa. para fazer, né? E normalmente o que eu comprava era livro ou uma revistinha para leitura depois, né? E eu sempre fui um apaixonado por cinema, então eu tenho lembranças muito cedo de ir ao cinema. Naquela época não tinha lugar marcado, então às vezes eles vendiam muito mais ingresso do que tinha no cinema. As pessoas tinham que sentar no chão, então lembro de vários clássicos onde eu estava sentado no chão ali com a minha mãe, com meu pai, tudo. Também era muito ligado em televisão, eu brincava também, então eu tinha fui a criança que sociava, jogava futebol, fazia as coisas, mas a arte sempre me chamou muito a atenção, sempre gostei muito de frequentar o teatro, eh eh eh, e tudo que eu imaginava sempre ia levando para esse lado da criatividade, da imaginação, disso tudo. Então quando eu comecei a tentar me encontrar profissionalmente, eu comecei a olhar cinema, comecei a olhar publicidade, algum lugar que eu pudesse, profissionalmente colocar para fora, essa criatividade que eu sempre busquei, de escrever, de ler, de desenhar, de ter ideias, né. E foi nisso que eu f foi isso que eu fiz, né. Era uma época difícil do cinema brasileiro, então acabei indo pra publicidade, que eu senti o mais próximo, onde eu poderia colocar, isso em prática. E me encontrei na publicidade, já comecei trabalhando desde cedo, estagiando desde cedo, e comecei na área digital. Então a minha primeira empresa se chamava Advice, que depois se tornou Adcom, e que era uma empresa grande, bem grande no Rio de Janeiro, com grandes clientes. E ali foi o meu primeiro momento, né, e onde eu comecei a minha formação naquelas dificuldades, né. Então você tinha que fazer aqueles banners em GIF com 5K, 10K, e você ficava desesperado: "Meu Deus, não cabe uma imagem, né, mal cabe um texto, como eu vou animar isso aqui?". E a gente ficava lá naquela loucura, né, nos primórdios, e começou a partir dali, mas também, eh, desde esse primeiro momento eu senti uma necessidade de beber em várias fontes, tá, de, entender esse mundo da publicidade e da comunicação, não só focando
nesse momento que era de aprendizado, onde eu tinha que absorver, muita informação, em um só ponto. Eu quis trabalhar e conhecer outras áreas, né, da comunicação. Então, na sequência, eu fui para a casa de criação também no Rio de Janeiro, e aí eu trabalhei também mais na parte de anúncios. E um dia deu na minha cabeça, eu falei: "Não, aqui o mercado do Rio de Janeiro é um mercado muito pequeno, se você comparar com o mercado de São Paulo". E eu falei: "Não, eu quero uma aventura, eu quero ir conhecer, eu quero ir para o mundo, né". E um dia eu fui, fiz uma entrevista, eu não conhecia São Paulo, mandei currículo, te mandaram, no dia seguinte me ligaram, falaram: "Você pode fazer uma entrevista?" Eu falei: "Posso". Eu fui, no dia seguinte falaram: "Ó, você pode começar daqui a 2 dias?" Eu falei: "Posso". Cheguei em casa, fiz uma mochila e mandei na aventura para São Paulo, né, que fiquei em São Paulo por 15 anos. E em São Paulo eu trabalhei em, diversas empresas também da área de comunicação. Eu fui para a Lepera e a Lepera lá também, com grandes clientes, eu fui diretor de criação. Eu comecei como redação, tá, eu partia da área de redação, só que como redator eu sempre tive uma visão um pouco mais ampla. Eu sempre parti o meu método de criação, eu chamo um pouco de método esponja, onde eu vou jogando na esponja ali várias, ideias e conceitos, e quando eu espremo ali sai algo diferente, né. Então sempre tive algo muito visual na minha forma de criar também, então nunca consegui criar só o texto. Sempre estava ligado também a conceito, o que pensar, imaginar, e isso me levou a ser diretor de criação bem novo. Então fiquei bastante tempo na Lipeira, eh eh, passei rapidamente na Young Rubicon, fui pra Scala, fui na Repense, e várias empresas, e cada uma eu trabalhei de uma forma diferente. Às vezes foi marketing direto, trabalhei com, como eu falei, com filme, então isso foi me dando uma base que eu achava muito interessante. Mas me dava um certo nervosismo também, no sentido de que eu gostava de trabalhar um pouco de tudo. E às vezes quando a gente está num determinado segmento um pouco fechado, eu não conseguia, eu ficava fechado mais em fazer determinada coisa, né. E aí foi quando me convidaram para ser diretor de criação na Agência Um, em São Paulo, que hoje se transformou na Agência Uma, do Ronaldo Bias. E lá foi a primeira vez que eu fui trabalhar com eventos. Então depois de passar por digital, filme, quando eu me vi nessa situação, porque eu sou muito de botar a mão na massa, eu sou de criar mesmo, sabe, de ter ideias e me incomoda muito algumas coisas que a gente vai falar depois, de ir para o básico, sabe, sempre tento fugir do básico. Eh e aí, em determinado momento lá, eu conheci a Ana Carolina, uma amiga, né, uma companheira de trabalho, e depois de um tempo a gente se olhou e falou, a gente bem que a gente podia, estava chegando Copa, antes das Olimpíadas, no Rio de Janeiro. Como eu vinha do Rio de Janeiro, já estava um tempo afastado, eu falei: "Seria uma oportunidade de ir para lá e tentar, eh eh, captar, clientes e começar um novo projeto". E foi aí que a gente decidiu ir para o Rio de Janeiro e começar a Alternativa F. A Alternativa F é uma agência de eventos corporativos, então não é no público final, é para empresa. Então isso significa que você faz todo tipo de evento que uma empresa pode, falar, mas depois eu falo um pouquinho mais também da Alternativa F. Mas voltando à minha vida, então foi sempre isso, muito ligado ao mercado de comunicação, nas mais diversas áreas, porque eu quis abrir esse leque, e isso foi muito importante, pra mim, que me deu facilidade de trabalhar nos diferentes segmentos. E também depois de um tempo, eu senti uma necessidade forte, porque a minha vida, é lógico, eu fiz a faculdade de comunicação, fiz curso e tal, mas eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais, né, porque, eu sentia que muita coisa ali eu criava, mas criava, numa intuição, eu criava num feeling, tipo, o tempo de trabalho te dá também um pouco disso, a maturidade de saber o que funciona, às vezes o que não funciona, por que caminho ir, você vai aprendendo ali o caminho das pedras, né. Só que eu sentia: "Tá, mas como essas ideias ou como esses conceitos vêm para minha cabeça?". Não vem do nada, né, não é um,
É uma habilidade que eu adquiri, eu utilizo, mas eu queria dar nome. Pra isso, eu queria entender, né, qual seria a teoria por trás disso, o que estava sendo utilizado. Eu sentia um pouco dessa falta dessa técnica maior, entendeu. E foi aí que eu também fiz um mestrado de economia criativa, na parte de focado no lado de design e tudo mais, e isso me trouxe uma visão de mundo, uma visão de negócios, uma visão ampla, assim, eu consegui entender o que que eu fazia, como eu fazia, por que eu fazia, e eu consegui dar nome para isso tudo, entendeu. Me ajudou a estruturar melhor o meu pensamento e aquilo que eu fazia muito num feeling e tudo mais, eu entendi que aquilo era técnica, não era existia algo por trás daquilo, uma estrutura, né, por trás daquilo. Então, isso me ajudou também e me deu fora essa parte prática que eu tinha muito forte, né, desde muito cedo, trabalho, 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 me deu essa parte teórica também, eu acho que juntou as 2 coisas e, pra mim foi uma mudança de vida e também dentro da empresa também, tá. Isso a Uhum. gente viu muita diferença, dentro da empresa. Mas foi isso então, o Felipe é um pouco disso, o Felipe é uma pessoa inquieta, então sempre preciso, estar criando alguma coisa nova, né, botar um hiperfoco em alguma coisa. Então, às vezes são projetos internos, às vezes são projetos pessoais, então isso me levou também a trabalhar na área de cinema, então, estudar também, fazer cursos e tudo, e participar como roteirista, diretor de arte, em direção de filme e curtas e longas, que isso também foi uma experiência também, como sempre fui apaixonado por isso, né, então uma mega diferença na minha vida também. E ultimamente eu entrei mais também na área de escritor. Então, lancei ano passado livros sobre eventos, sobre que eu coloco, eu falo sobre essas técnicas, como utilizo, como eu faço, falando sobre convenções de vendas, e também livros infantis. Acabei de lançar uma coleção, que é uma coleção de 8 livros, acabei de lançar os 2 primeiros livros. Então é isso, eu sou uma pessoa que está com a cabeça sempre em 1000 lugares, vivendo em universos, diferentes, então assim, eu imagino ainda muito com a cabeça daquela criança que estava lá desenhando, isso ainda está muito presente, sabe, de ter aquela ânsia de, criar coisas novas e sempre procurar novos caminhos, procurar novos conhecimentos, e é isso que me faz viver, isso que me faz bem, sabe. Boa. Então profissionalmente isso aqui é um pouquinho do Felipe. Claro, claro. E é isso, assim, eu acho que olhando a tua trajetória, eu já tinha dado uma olhada antes, eu vejo que hoje o que você faz é meio que a soma ou o resultado da mistura de tudo Uhum, isso que você já fez aí nesses últimos anos. Mas pensando em fio condutor, isso está inclusive no seu perfil do LinkedIn, que você coloca assim: "Uma palavra te define", que é a criatividade, né. Então, tudo que você fez tem a ver com aspectos criativos, de diferentes expressões, em diferentes aplicações, mas sempre olhando para esse viés criativo. E isso é uma coisa, fazendo um paralelo aqui com provavelmente boa parte das pessoas que estão assistindo esse episódio, a gente também fala muito sobre criatividade no desenvolvimento de negócios, né? E quando a gente uhum, fala de startups, negócios digitais, uma das premissas, que inclusive a gente deveria falar mais, é o fator criativo. A gente acaba tirando a criatividade da mesa e botando inovação. Mas a inovação não deixa de ser um dos aspectos criativos para poder você resolver um problema identificado no mercado, né? Então, isso. eu acho que essa tua trajetória, ela intensifica diferentes aplicações da criatividade, e eu queria entender como é que hoje a tua criatividade, né, o Felipe vendendo desenhos na mesa de futebol de botão, como é que ele hoje, eh, tem a alternativa F, como é que ele posiciona a alternativa F nesse meio de eventos que também para muita gente olhando de fora
pode parecer, entre aspas, a mesma coisa, mas Uhum. existem muitas variações na hora de você pensar eventos. Então traz um pouco do que é a Alternativa F, como é que vocês estão posicionados e vamos falar um pouquinho mais desse mercado. Tá bom. A alternativa F é onde eu parei, e agora voltando, porque eu imaginei que a gente fosse falar um pouquinho mais à frente, então eu quis adiantar. Quando a gente resolveu criar a alternativa F, foi um incômodo gerado por ver o mais do mesmo, tá? Das empresas do mercado corporativo e principalmente de eventos corporativos, estarem basicamente multiplicando uma mesma fórmula, que você podia basicamente, diríamos, num conceito, numa comunicação, numa identidade visual ou no roteiro de um evento, era uma fórmula que basicamente era replicada. Então me incomodava muito de ver, às vezes, falando: "Não, sabe, lembra aquele conceito lá que a gente criou?" Ou dá um exemplo, o nome rota, a gente fala de caminho, para onde seguir. Eh, Isso era multiplicado, assim: "Ah, qual é o cliente? Qual é a cor do cliente? Ah, troca o logo, troca a cor, e vamos vender a mesma coisa que isso aí dá certo". E isso me incomodava de uma forma, porque quando eu vejo que o cliente uma necessidade, eu acho que cada necessidade é uma necessidade específica para determinado momento. E isso fala também com o que está acontecendo naquele momento no mundo. Então me incomodava isso. Então a proposta da alternativa F desde o início foi trazer essa base também de criatividade, isso que a gente está colocando, porque o que sempre me falaram, e aí no meu mundo de comunicação, é que eu sempre tive esse cuidado, foi de criar uma amarração, de criar um porquê, de criar uma jornada, de criar ali um início, meio e fim, meio um storytelling. E eu sentia muita falta disso, dentro do mercado, principalmente corporativo, que tende a ser mais quadrado. Uma coisa é você poder criar para um Rock in Rio, outra coisa é você ter que criar para um fórum, né. Público é outro, é diferente, entendeu. Só que eu sempre acreditei que você consegue fazer um fórum como esse de uma forma criativa, você consegue fazer uma convenção de vendas como o Rock in Rio, no sentido criativo da coisa. Porque, eu via eu mesmo muito nos eventos uma continuação do escritório, tá. Você pega as pessoas, tira um dia do escritório, junta todo mundo, tá ali o presidente, mas nada ali foi pensado ou desenhado para oferecer uma experiência, algo diferenciado que vai realmente te posicionar e guardar, criar um vínculo e ficar guardado na memória das pessoas. Parecia muito que era só mais um dia no escritório, né, e eu imaginava: "Gente, para mim isso era como rasgar dinheiro, é você jogar uma mega oportunidade fora de criar ali um vínculo verdadeiro mesmo". Entendeu? E para aquele seu discurso, às vezes como presidente, como diretores e tudo mais, é a f a forma que você colocava aquilo, que podia vestir aquilo, a gente consegue amplificar, um discurso ou uma ideia, se você utiliza a criatividade nisso, de uma forma exponencial. E eu via isso tudo sendo basicamente mais do mesmo. Então, a nossa proposta desde o início foi se colocar como uma agência de eventos corporativos que não era como as outras agências do mercado corporativo. Tanto que a ideia sempre foi, do início, era ter eu e a Ana Carolina, minha sócia, sempre muito diferente. O que a gente via também era, normalmente, também os donos muito distantes. E a gente falava: não, precisa, porque ali é como se fosse, a gente quer estar com o cliente, a gente quer estar nos eventos, a gente quer estar ali, conduzindo, toda a coisa, né. Então a gente começou a pensar como a gente faria essa empresa diferente, como a gente poderia posicionar ela, como a gente poderia fazer isso tudo, e foi daí que partiu, né, a nossa empresa, e foi como logo desde o início a gente começou a ser visto. A alternativa F, eu falo muito que as pessoas, os clientes, têm muito, e por pesquisa que a gente já fez também, tem muito essa visão também do Felipe e da Ana Carolina, porque a gente realmente é muito próximo dos nossos clientes.
porque a gente acha que essa é uma relação que tem que ser próxima. Quando você vai criar algo como, por exemplo, quando você vai criar uma convenção de vendas para um cliente, é o discurso ali do ano dele. Então, da onde ele veio, para onde ele vai, e você criar junto deles esse momento, as formas dessa comunicação, dessa informação chegar da melhor forma para os participantes, é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos. Sim, Então, essa distância a gente sempre procurou, minimizar, né, ter essa proximidade. Então, a agência sempre se posicionou nesse sentido, de ser diferente das outras, de sair daquele padrão quadrado da mesmice e da repetição, e dessa proximidade que a gente tem uma felicidade dentro da agência. A nossa agência já tem 13 anos, tá. De não lembro os casos da gente perder um cliente. Normalmente os mesmos clientes que estavam lá no início, há 13 anos atrás, ainda estão com a gente, e depois outros vieram por causa disso, que a gente tem esse cuidado, entendeu? Tem essa eles veem a gente como realmente parceiros, não veem como um fornecedor de serviço apenas. sim, Eles entendem sim. o valor que a gente consegue agregar no negócio dele. Então, isso pra gente é onde a gente colocou o foco do início, e a gente mantém o foco. Mas é claro que o mundo vem mudando, né. O mundo 13 anos atrás é um mundo completamente, diferente desse mundo atual, né. E em cima disso, a gente tem sempre que estar se atualizando, às vezes vendo novos caminhos, então mais ou menos por aí. Mas a gente é uma agência de eventos corporativos, a gente tem escritório no Rio de Janeiro, tem escritório em São Paulo, e também trabalha o Brasil inteiro, e também a gente faz muito evento internacional. Então acaba que a gente já fez eventos na China, eventos na África do Sul, na Europa, na América inteira, e sempre eu e a Ana, tá. A gente trabalha muito. Pra Boa. cima e pra baixo, fazendo tudo. Mas mais ou menos isso. É como a gente se enxerga, o que que a gente busca, né, como Boa. alternativa. Cara, Felipe, muito legal, assim, o conceito, a base, o posicionamento. Acredito, por vocês já terem 13 anos de história, que vocês tenham vivido, e aí cenário de eventos é isso, né, ali entre 2020 e 22, muita coisa, não só sobre eventos, mas muita coisa vinculado ao ambiente físico, ao encontro de pessoas, tudo isso foi mexido, e eu vejo que de lá para cá, ali de 22 para cá, muito mais, eu vejo que conceitos por trás desses encontros, dessas, eu vou usar desculpas para juntar pessoas que até então, ah, não, não precisa, não, agora a gente quer juntar, a gente quer fazer presencial, a gente quer levar todo mundo para um determinado lugar. Isso tenha sido um fator também de transformação do mercado que vocês atuam. Nesse cenário, olhando especificamente para o teu recorte, que são os eventos corporativos, como é que você enxerga hoje esse mercado enquanto oportunidade? Quais são os desafios que vocês enxergam para a Alternativa F? A gente sabe que Rio, São Paulo tendem a ser os mercados nacionais mais fortes localmente, mas já tem aí também toda uma experiência de vocês em mercados internacionais. Então, como é que vocês enxergam esse mercado nesse viés que vocês entregam de uma experiência mais bem consolidada, um roteiro de evento que faça sentido para todo mundo e, querendo ou não, por serem eventos corporativos que tragam os resultados que estão sendo projetados ali pelas empresas. Como é que você enxerga hoje essa rota de crescimento e os eventuais desafios desse mercado de vocês? Sim. Pra contar isso, só vou contar uma historinha rápida, então vou procurar ser rápido, tá. Como você falou lá, 2020, 2022 foi um desafio gigantesco, né, porque nosso negócio é feito de pessoas e pessoas juntas, né. Eh eh, então assim, a gente teve alguns impactos que foram bem grandes nesse primeiro momento. O primeiro era que a gente estava pronto para ter na agência, por exemplo, ia ser o melhor ano, já estavam com eventos fechados, que já seria disparado o melhor ano da agência. Então você imagina o baque de repente, em uma semana, você receber ligação de todos os clientes falando: "Ó, fechou a casinha",
né, e você com funcionários, com todo investimento, com tudo isso. Foi muito difícil, a gente teve que tomar decisões difíceis naquele momento, que era uma primeira: fecha a casinha ou mantém aberta? E como a gente gosta de desafio, naquele momento a gente falou: "Não, vamos manter aberta", até porque a gente se sentia responsável pelas pessoas lá também, e a gente viu um caminho sendo aberto por os eventos digitais para os eventos virtuais, né, os encontros virtuais. Então, eh, que aqui o que a gente faria aconteceria da mesma forma, mas dentro de um estúdio transmitido para todo mundo. Então, em um mês a gente teve que aprender um novo negócio, era um novo negócio, porque tudo era diferente. Um evento corporativo é 100% diferente de um evento virtual. Ali você tinha a parte de toda a parte de tecnologia mesmo, de programação, de transmissão também, era muito mais próximo de uma, televisão, de uma transmissão de TV, do que um evento corporativo mesmo, tradicional, né. Então a gente teve que se reinventar em um mês, e a gente se reinventou, e começou lá os eventos online, que chamava evento online, fez vários para vários clientes. Então a gente teve que usar de muita criatividade também nessa hora, e isso manteve a gente vivo como empresa, isso manteve os empregos, então eu acho que foi um desafio para a gente, que a gente encarou, totalmente, isso foi bem legal. E quando passou isso, teve isso também que você falou. Num primeiro momento, as empresas meio que desesperadas: "Precisamos juntar as pessoas, né, queremos juntar as pessoas". Então, nesse primeiro momento ali, 2023, meio de 2023 para frente, 2024, 2025, foi pauleira mesmo, porque a gente acabou fazendo muito evento, e isso foi bom. Só que trouxe também algumas coisas, desses 2, 3 anos ali do mundo, que aí foi todo mundo mesmo em rede social, ou tudo online, que traz alguns tá trazendo alguns desafios que eu vou te falar também, né. Um desses desafios é o que eu chamo de simplificação, tá. As pessoas, ficaram com uma visão um pouco das redes sociais, do que dá certo, o que não dá certo, o que tudo mais. A gente viu isso passando muito para televisão. Vou dar um exemplo aqui, né, antigamente você via a televisão, ia ser impensável de a gente estar fazendo uma conversa como a nossa aqui, e tá passando na televisão. Você teria que ter o estúdio, ter toda aquela pompa, o convidado lá presente, e isso veio muito, e que a televisão acabou incorporando, né, o que eu chamo de simplificação. Quando eu falo simplificação, não é no sentido pejorativo, tá. Eu digo no sentido daquele que viveu de cinema, do mundo de cinema, que tudo sempre e da tempo da televisão, onde tudo precisava de muita produção, precisava de estar perfeito, a luz, o som, então foi muito, pra isso, né, para esse lado, a Covid na época, e depois hoje a gente está com 144 milhões de pessoas ligadas em redes sociais no Brasil. Então isso é um mundo, né. Então é natural que essa visão, que a não necessariamente simplificação podemos chamar, venha muito das redes sociais e do que está fazendo sucesso ali. Só que começou a ter uma tendência dentro de eventos, as pessoas começaram a trazer essa visão também para dentro dos eventos corporativos, de simplificar muito. Não, tem que ser mais simples, mais rápido, investir menos. eh, e o que que isso eu já percebi, tá, e o que acabou criando? O fim de uma coisa importantíssima, que é diferenciação. Tá, acaba indo muito mais do que era antigamente para aquilo que você falou, do mais do mesmo, de ser tudo igual. Então, quando isso ocorreu, a gente começou a ver também que o impacto diminuiu, até por pesquisas que a gente faz pós-evento. Todo evento que acaba, a gente faz uma pesquisa pós-evento. As informações, as respostas que a gente tinha dos participantes, começaram a ser muito mais pobres, no sentido de que, os eventos caíram de qualidade. A informação, começou a chegar menos,
o conteúdo começou a ser menos absurdo. Dos eventos corporativos é o evento corporativo, principalmente convenção, ou se você vai numa feira, você bota um stand lá seu da sua feira, e, você precisa se diferenciar. Porque senão é basicamente exposição de marca. Sim. Então você entre 100 marcas, você é mais uma marca. E isso mesma coisa quando você está falando para o seu colaborador, que é aquele que é a sua alma, entendeu? É uma coisa, e você precisa, por exemplo, que eu falo também, uma das regras que eu tenho, a pessoa precisa se sentir protagonista, entendeu? Ela precisa se sentir ali, quando eu vou num evento, eu quero entender a minha importância para aquela empresa. Eu quero entender o que eu posso fazer pelaquela empresa, como eu posso lá, entendeu? Porque todo mundo quer Uhum. crescer, as pessoas querem crescer, elas querem se desenvolver, elas não querem ficar estagnadas também. Então, o que acabou que essa tendência de simplificar, eu entendo que isso veio muito também desse período e das redes, não fala com eventos corporativos. São meios diferentes, são formas de comunicar diferentes. Ele é válido para aquela é uma regra para aquela área, mas não dá para ser aplicada da mesma forma. Isso está muito claro para mim nesse momento, depois de 3 anos, diríamos assim, passado desse período. Então eu diria assim que um desafio é isso, no meu dentro do meu mercado, é Uhum. principalmente essas novas pessoas que estão entrando agora na área de marketing, de eventos, das empresas, entenderem que a gente tem que trabalhar para um público específico, né, a gente tem que pensar também em atrações, no roteiro, no tema, em conceitos que atinjam aquele público, e isso não é só replicar algo que está sendo feito em outro meio, Sim. né. Então essa diferenciação é importantíssima, você precisa se diferenciar, né. Eventos proprietários, tá, porque também as empresas de da área de eventos, existiam as empresas que estavam atendendo os eventos corporativos e tinham empresas que só trabalhavam criando, eventos, que são os eventos proprietários dessas empresas. Isso mudou. A gente teve, que começar a incorporar também eventos proprietários, porque como o mundo a gente vê, com essa polarização também e com o mundo, a gente acaba não sabendo para onde vai, um dia vai para um lado, outro, para o outro. As empresas também precisam de algo mais certo para elas, sabe? Pra não a gente não pode viver dentro só dessa flutuação que a gente não sabe o dia de amanhã. Então você ter eventos proprietários também, fóruns ou algo, uma feira, é muito importante até para sobrevivência pensando a longo prazo. Sim. E tem uma coisa, e eu acho que isso se reflete também quando a gente olha para os eventos corporativos, que eu tenho reparado em alguns eventos abertos, que muda um pouco a dinâmica da exposição dos conteúdos, né? Então, vou pegar um recorte específico desse meio de startups, aqui no Brasil, principalmente. Historicamente, a gente tinha eventos aqui para startups que a estrutura do evento era pensada para você chegar numa grande plenária e você sentar naquela grande plenária e absorver o conteúdo que está sendo exposto ali, geralmente conversas de 40 minutos, 50 Uhum, minutos. Hoje, eu brinco que passou o raio do Web Summit em todo mundo, e a gente muda um pouco a dinâmica para palcos pequenos separados, conteúdos que giram na casa de 10, 15, 20 minutos, e muita ativação, muita circulação. E eu percebo que é isso, a proposta que se entrega hoje nesses eventos abertos, e aí acredito que no meio corporativo tem um pouco disso também, é que você absorve o conteúdo pelas experiências e não só pela pessoa que está trazendo um tema X, Y ou Z. Isso também vem um pouco dessa influência de redes sociais, né? Então, uhum. hoje você sentar para assistir um conteúdo de 50 minutos, com 10 minutos, metade da plenária está no celular, vendo e falando de outras coisas completamente diferentes. Então muda um pouco isso, e isso obviamente impacta
na percepção de valor que os participantes têm dos eventos, né. Então, por que que esses eventos que a fala é 10, 15 minutos, as pessoas falam: "Ah, esse evento é muito bom". Por quê? Porque 10 minutos dá para você prestar atenção e depois já tá fazendo outra coisa, já tá vendo outra coisa, já tá em outro lugar. Então acho que tudo isso também tem essa mistura da experiência presencial dos eventos, mas também com o comportamento que as pessoas adquiriram pelo digital, né. Então, Uhum. isso de fato é um fator relevante no teu mercado, né. Com certeza, isso a gente tem que levar em consideração, e é aquilo que eu falei também, a gente tem que entender também o que está ocorrendo à nossa volta, não tem como a gente ficar parado. A gente tem que entender, que isso mudou, que nem você falou, os estudos dizem que você tem, no máximo, 30 minutos da atenção de uma pessoa antes que ela comece a pensar depois no coffee break, a hora que eu vou embora. Então o tempo que você tem ali real, de absorção de conteúdo, é um tempo curto. Uhum. E depois o que você tem que criar são memórias, que vêm por meio dessas experiências, que você estava falando, que vem muito das redes sociais. Isso então, Isso. o trabalho que a gente faz internamente, que eu procuro fazer internamente, é que nem isso, indo nos eventos, isso é muito importante, né, nesses eventos todos, e agora para Austin para ver o evento que é um dos maiores de inovação e criatividade do mundo. Eh eh, e lá você já vê essa tendência que você acabou de falar, né. O que o que importa disso, que eu acho, assim, é que realmente a gente precisa estar antenado, entender as mudanças, entender a mudança do público Sim. só que tomar cuidado também, dependendo de qual é o seu mercado, entender o que se aplica a ele ou não. O que dá certo em determinado mercado não quer dizer que ele vai ser certo no seu também. A gente tem que entender o que pode ser absorvido dali de melhor e jogar e puxar isso para impulsionar o seu negócio. Boa. Felipe, eu tenho visto também um movimento crescente, e aí trazendo também um pouco pela minha atividade hoje profissional, que é coordenar. Hoje eu coordeno estratégias de investimento em startups, mas cada vez mais a gente tem avaliado negócios que a gente chama de negócio de economia real. Serviços, empresas de produto, e isso está se tornando uma máxima cada vez mais frequente entre investidores que são historicamente conhecidos como os investidores de risco, né. Então hoje, por exemplo, no portfólio que eu gerencio, tem uma marca carioca, por coincidência, que faz pipoca e batata. Uhum, Assim, do mesmo jeito que a gente investe no SaaS B2B, a gente investe numa marca de pipoca. E a gente também tem visto muito esse movimento para empresas de serviço, o que acaba trazendo agências, o que acaba trazendo empresas de comunicação, empresas, talvez o único elemento que fuja um pouco ainda são as empresas de consultoria, de gestão, que ainda não tem ainda esse atrativo, mas outros mercados de serviço chamam a atenção. E eu queria entender na tua experiência, a Alternativa F, pelo que a gente falou antes da gravação, chega até aqui com o modelo bootstrapping, o que é normal quando a gente conversa com empresas de serviço, mas como é que você enxerga essa relação de atrair perfis de investidores para acelerar crescimento, trazer resultado mais rápido, que seja interessante para vocês? Me conta um pouco como é que você enxerga esse cenário para a Alternativa F. então, o nosso começo, como a gente falou, né, como a gente começou uma ideia ali, é algo que a gente acreditava e buscava. E como a gente tinha uma ideia muito certa do que a gente queria, e como queria chegar, então ali o nosso investimento foi, eu digo que foi tempo de trabalho. A gente trabalhava 18 horas por dia, sem um dia de descanso, e foram anos assim, né, porque a gente falava: "Não, o nosso investimento está aqui, estou investindo no meu tempo, é o trabalho, e isso vai gerar", e foi como aconteceu, foi muito bom. Só que depois de determinado tempo, e principalmente depois da pandemia, que quando a gente começou a ter os primeiros contatos com empresas, quando a gente começou a fazer o evento online, muitas empresas mais ligadas a esse perfil que você disse que antigamente era mais focado nas tecnologias, nessas novidades, não empresas de serviço, começaram a se interessar pela gente, mas por esse produto, tá? Por esse produto. O produto, a gente se interessou. Só que a gente ficou com um pouco de pé atrás na época, por quê?
porque nessa época a gente teve uma certa dificuldade também com algumas entregas por meio de tecnologia. Como era uma tecnologia nova, o Brasil não estava acostumado a trabalhar, muito com ela. Para você gerar esses eventos e fazer esses eventos, acabava sendo muito caro e às vezes não tinha tempo hábil para a gente fazer uma plataforma, para desenvolver. Então a gente ficou assim meio de também fazer algo que a gente não conseguisse entregar, porque ali não estava só dentro do nosso controle. Dentro do meu controle, eu sei que eu entregaria. E aí foi isso. Mas depois que passou, a gente ficou com essa pulga atrás da orelha, e hoje eu entendo, e a gente até tem tido conversas nessa ideia, né, porque pra gente também, a gente chegou em um momento que a gente acredita que a gente chegou também no nosso teto de Felipe e Ana Carolina, no sentido de até de empresários, de tempo de trabalho que a gente consegue entregar. Então, quando chega um teto também, né, a gente percebe ali que dentro da minha capacidade, do que eu posso entregar, chegou aqui, dentro do conhecimento que eu tenho também, né. Então, assim, eu tenho, conhecimento muito dessa parte criativa, das técnicas e tudo, né. Então a gente começou a ver e a entender que você às vezes, trazer um capital ou trazer alguém que vai estar junto, te levando para um lado que você vai conseguir escalar, ou te levar a abrir o mercado, ou conseguir enxergar algo que você às vezes não enxerga por não conhecimento de determinada área, porque mais que a gente seja empresário, a gente também não consegue dar conta de tudo, né. A gente tem de algumas coisas a gente tem um conhecimento básico, de outras são mais profundos, e às vezes você precisa ter parceiros também que vão chegar com um olhar diferente e com uma visão diferente, que isso pode agregar muito e você conseguir escalar. Hoje, dentro da agência, a gente entende isso, a gente imagina, por exemplo, ter um parceiro ou ter um investimento que a gente possa agregar mais, então, principalmente nessa área que a gente está imaginando dos eventos proprietários, que a gente consiga ter mais braço, consiga às vezes ter mais estrutura, e isso é visto com muitos bons olhos pra gente hoje, né. Então a gente está vivendo um momento que isso já tem sido pensamento, isso já tem sido uma ideia diária nossa, tá. Boa. Eh, então é isso, eu entendo como muito importante e eu entendo como um passo natural da agência, próximo passo, na Sim. verdade, da agência. E é um movimento bom para poder você eu costumo dizer, investimento ele é uma antecipação de resultado. Né, então você ter ali o seu plano de crescimento, você entender que com os esforços que você tem e as capacidades, braço e cabeças que vocês têm, vocês vão levar um tempo para chegar num resultado planejado. É, Se eu trago investimento, eu consigo reduzir esse tempo à metade, é. e aí vale aquela comparação de, pô, se vale a pena reduzir pela metade, no tempo que estava projetado eu chego aonde, né? Porque também tem isso, quando você traz investidor eu costumo e aí é o papo mais franco possível sobre a figura investidora, né. Todo investidor ele entra para sair, né, e todo investidor ele só investe naquele negócio que ele olha e fala: Acredito. se eu colocar R$ 1 aqui, eu tiro 2. Uhum, Então, assim, por mais que tenha exatamente. risco, mas esse é o racional, né. Então, você ter um plano bem feito, você conseguir mostrar que: "Ó, em 24 meses eu chego aqui. Se eu captar esse investimento, eu chego em 12 meses". E aí, a Uhum. partir do 13º mês, é só ganho em cima do que estava planejado para acontecer em 24, né. Então, isso torna essa relação mais factível. Muito bom, Felipe. Para a gente terminar, tem uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que eu converso, que é uma pergunta que volta para você olhar para dentro. E aí é saber como é que Felipe se enxerga no papel de cofundador de um negócio como a Alternativa F, no que diz respeito ao seu papel, às suas responsabilidades. Por que que a Alternativa F precisa de um perfil como o Felipe para existir no mercado hoje? Então, eu sempre fui uma pessoa mais ligada a olhar para frente. Eu digo que eu combino muito bem com a Ana Carolina, porque nós somos 2 perfis, complementares. Até de trabalho, nossas funções são extremamente complementares, ela cuida de produção, de entrega comercial, e eu sou muito da área de criação, planejamento, então é meio que ela olhando hoje, eu olhando para frente, dentro disso a gente encontra ali
denominador comum, algo que a gente consegue fazer essa empresa existir, né. Do meu lado, eu sou aquela pessoa que eu acho que eu tenho uma função muito importante dentro dessa empresa, exatamente porque eu trago aquele sonho de criança. Eu sou a pessoa de acreditar que é possível fazer, é possível entregar e é possível fazer diferente e entregar diferente. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não consigo aceitar o mais do mesmo. Eu consigo aceitar no sentido, se o cliente quer aquilo também, é algo, é lógico que eu sou uma empresa e a gente vai entregar aquilo, mas eu sempre busco uma diferenciação, tá. Então, para mim o Felipe é aquela pessoa que sempre está em busca da diferenciação. Porque isso, eu acho que tem certas verdades que vão sendo não, certas histórias que vão ser repetidas várias vezes e que vão virando verdades. Só que quando elas viram verdades, todo mundo começa a aplicar essa verdade. E aí a sua empresa é exatamente a mesma do que todas as outras. E ali você perde o seu diferencial competitivo. Então o que eu digo, assim, eu sou um inquieto sempre por essa diferenciação. A Ana às vezes se desespera, fala: "Felipe, mas dá um tempo, não precisa estar sempre inovando, sempre muda", mas, e é verdade, tá. Eu sou porque eu gosto mesmo desse movimento, sabe. Mas eu acho que a gente sempre tem que estar buscando os meios para não se tornar mais do mesmo no mercado. Mais um no mercado, eu não quero ser mais um, eu quero ser conhecido como Alternativa F. E que as pessoas conheçam o nome da empresa, saibam quem é a Ana, saibam quem é o Felipe. Então eu acho que o Felipe é essa pessoa, esse sonhador, mas diríamos que um sonhador com 44 anos já não é mais só um sonhador, porque ele já teve muitos sonhos que deram certo, muitos sonhos que deram errado. Então os meus sonhos hoje, eu acho que ele já vem ali com a base por trás, que eu acho que o que eu sonho, eu já sonho o possível, talvez, entendeu? Isso me dá uma base. Então o Felipe é a pessoa desse sonho possível e que sempre busca da diferenciação. E isso eu acho que essa pulguinha ali, que eu sempre tá mexendo comigo e tudo, faz a gente estar com 13 anos hoje e tá continuando um crescimento contínuo, crescimento bom a cada ano e criando novas coisas, novas perspectivas, novos caminhos, novas ideias. É isso. A mesma coisa que eu falo do meu cliente, eu não quero fazer um evento e não acho que o cliente deve fazer um evento que é uma continuação do escritório e rasgar dinheiro. Eu acho que eu ficar fazendo mais do mesmo ano após ano é rasgar dinheiro. Isso, Então esse que é o meu isso. pensamento. Cara, isso é muito legal. Esses dias eu publiquei um artigo na newsletter falando sobre 5 arquétipos de fundadores e fundadoras. Eu fiz de startup, mas Sei. se aplica a outros negócios. E você falou, e é engraçado, porque caiu exatamente o seu perfil em um arquétipo e o da Ana em outro arquétipo. Ah, O seu, não chamei de sonhador, eu chamei de explorador. uhum, Que o explorador ele tá sempre a imagem que vem, aí vamos voltar às nossas infâncias, a imagem que vem é do Indiana Jones, sempre tem a próxima relíquia para ele ir atrás. Então ele nunca está preocupado com a última que ele conseguiu, ele quer a próxima. Então essa figura de sempre ter alguma coisa na frente para fazer. E o perfil da Ana é o que eu chamei de pavimentador. uhum, Quando a gente vai montar uma estrada, a gente pensa no engenheiro, a gente pensa em N pessoas envolvidas naquele processo, mas a gente não lembra daquela máquina que é a pavimentadora, que deixa a estrada lisinha, que é uhum. o que eu costumo dizer que é a pessoa que garante o dia a dia, É garante o isso aí. hoje, garante a operação. É engraçado ouvir você falar isso, porque não teve como eu não lembrar, porque faz pouquíssimo Não, tempo que eu e é publiquei isso. exatamente isso. Quando É, eu consigo enxergar isso mesmo, entendeu. Eu é acho que isso. o legal da Alternativa F é isso, é você ter esses 2 sócios. Às vezes você tem uma dificuldade que às vezes se você tem tem uma pessoa à frente de uma empresa ou tem 2, 3, mas que podem ter um perfil parecido, assim. Sim, Então isso até na hora do investimento, às vezes, também você vai pensar até, né, tem que pensar um exato. pouco nisso. O que eu acho, da alternativa muito legal é você ter 2 perfis que eu entendo muito como complementares, É isso aí. entendeu. Você Tem ter um o hoje, ter o amanhã,
Você tem o dia a É isso dia, aí. você tem o futuro, e isso tudo está conectado de forma equilibrada, né, um sempre puxa o outro, e a gente ali encontra um Isso. equilíbrio que é muito legal. É, tem uma coisa que a gente fala muito hoje no ambiente que eu tô, que é times inevitáveis. Se você pega todo mundo muito igual, Uhum. geralmente não sai alguma coisa legal dali, mas quando você pega o complementar, é inevitável que esses perfis eles combinem bem para trabalhar, né. Então acho que isso é muito claro na hora que você também apresenta a Ana, o papel dela e como é que vocês atuam junto. Felipe, gostou do papo? Adorei. Podemos fazer outros quando quiser, me convidar, Boa. estarei presente. Boa, te agradeço demais, velho, pelo tempo, por ter compartilhado tua trajetória, ter apresentado a gente aqui a Alternativa F. Deixa um convite para quem está ouvindo e assistindo a gente até aqui. Se você está num um meio empresarial, meio corporativo, precisa fazer eventos, precisa ter novas ideias e novos processos para os seus eventos, tá aí, Alternativa F. Procura o Felipe, procura a empresa, vê se a solução deles pode de fato te atender, porque é isso que a gente faz aqui. A gente quer criar as conexões, a gente quer trazer mais pessoas que você tenha como referência nacional de quem está empreendendo, de quem está fazendo ali os negócios se desenvolverem. Felipe, mais uma vez, obrigado pelo tempo. O papo foi muito bom. E para quem chegou até aqui, a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu! Valeu, tchau, tchau.